Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, meu nome é Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e é um prazer enorme poder compartilhar com você conhecimentos dentro aí de matemática. Eu vou estar trabalhando esse ano inteiro para que a gente possa aprender ao máximo, mesmo com a pandemia, né? Encerrando a correção das atividades do PET volume 2, aí da semana 6, dentro do tema função afim, da página 45 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades de 1 a 4, semana 6, nono ano do ensino fundamental, plano de estudo tutorado volume 2 de 2021. Então, nessa videoaula, eu encerro a correção das atividades do PET 2. Se você perdeu alguma videoaula, é só entrar aí no canal que na playlist tem todas, ok? E como já foi dito anteriormente, a gente vai abordar o tema função, função afim, função identidade, função constante, né? O que seria uma função constante? Função constante é a parte mais simples, a parte mais fácil do estudo de funções, não é, Zé Joinha? Fácil! Verdade, é muito fácil. Olha, veja um exemplo aqui. Uma empresa telefônica cobra R$50 em um plano de ligação ilimitada. Faça o gráfico de um cliente que possua esse plano. Nesse exemplo, note que, independente de quantas ligações o cliente faça, ele pagará R$50. Por isso que é dita função constante, é um preço constante, independente de ele ligar ou não, usar muito ou pouco. É tipo internet, né? Às vezes você faz um contrato e paga mensalmente, independente do tanto que você utiliza. Ela é constante por quê? Porque independente do tanto que você utilize, olha aqui, você paga a mesma quantidade, não aumenta, não diminui. Por isso é dita função constante. O outro tipo de função que a gente vai abordar nessa videoaula é função identidade. O que seria uma função identidade? A função identidade é aquela função em que o x e o y dela, resumindo isso aqui tudo, todo esse texto, o x e o y dela tem o mesmo valor. Nesse exemplo, se faço uma ligação, pago R$1. Se faço duas ligações, pago R$2. Veja aqui, olha, uma ligação, R$1, duas ligações, R$2, né? Vamos considerar a horizontal com as ligações e a vertical com o pagamento. 3 ligações, R$3 e assim por diante. A mesma quantidade sempre para o x e para o y, por isso que ela é classificada como função identidade. E ainda temos a função linear. Como que é a função linear? A função linear, veja esse exemplo aqui, olha, ela tem o x independente do y, não precisa obrigatoriamente ter o mesmo valor. Veja que aqui o x vale 1, o y vale um pouco mais. Ela está dentro dessa situação, problema que diz o seguinte: faça o gráfico de um cliente que possua esse plano. Uma empresa telefônica cobra R$1,40 por cada ligação que o cliente faça, né? Nesse caso, nessa situação, tem essa função aqui, que a empresa cobra R$1,40 por ligação. Então, uma ligação R$1,40, duas ligações R$2,80 e assim por diante. Então, essa é a função linear. Então, veja, vamos analisar essa função. Seria uma função o quê? Linear? Não. Porque a função linear, obrigatoriamente, passa pela origem, pelo zero, e essa não passa, né? Então essa é uma função crescente, mas não é linear. O a dela é diferente de zero e o b é diferente de zero. Então essa aqui é uma função afim. Sempre que o a e o b, o que é a? É o coeficiente do x, a quantidade de x. O que é b? É o termo independente, o número que não tem x no meio. Sempre que o a e o b forem diferentes de zero, a gente diz que é uma função afim. É o caso dessa. O verdinho de esperança expressa uma função constante, né? Aqui nós temos y igual 0x mais 50. Por que 0x? Porque não tem valor de x. Essa retinha aí não passa no eixo x em momento nenhum, somente 50, porque ela vai ser 50 o tempo todo, ela é constante. Por último, temos aqui outro exemplo de uma função decrescente em que o a vale menos 1,4. Sempre que o a for negativo, a função é decrescente e o b vale 50.
Sempre uma característica dessas funções é que ela intercepta o eixo y, o eixo vertical, no valor de b, certinho? Então vamos agora resolver um exercício. Um serviço de táxi cobra R$ 5,00 a bandeirada mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Na era do Uber, muita gente nem sabe o que é bandeirada. O que seria uma bandeirada? A bandeirada é você parar o táxi, né? O táxi está passando e ali você chama o táxi, ele para você. Por essa parada, ele te cobra R$ 5,00. Isso é chamado de bandeirada. E a partir daí, ele começa a cobrar de você os quilômetros que você percorrer. Aqui no caso, R$ 1,20 por quilômetro rodado. Cria uma fórmula para tarifas a ser paga em relação à distância percorrida pelo táxi. Faça o gráfico da tarifa a ser paga em relação à distância percorrida pelo táxi. Então, a função, a lei de criação, a regra do jogo aqui é 1,2x mais R$ 5,00. Por quê? R$ 5,00 é fixo. Se você parou o táxi, se você pegou o táxi, você já paga esses R$ 5,00, ainda que você desça daí a 1 metro, né? Agora, 1,2 ou 1,20 por quilômetro rodado. O X aqui expressa a quantidade de quilômetros rodados. Então, vamos criar aqui uma tabela de valores e depois a gente monta o gráfico. Nessa tabela, a gente coloca X, né? A gente coloca a regra do jogo, aqui a lei de criação, que é 1,2x mais 5, e coloca o resultado, que é Y. Se você parou o táxi, ainda não andou nada, você substitui o X por 0 aqui, vai dar quanto? R$ 5,00 da bandeirada. Se você andou 1 quilômetro, aí você coloca 1 no lugar do X, 1,2 vezes 1 é 1,2 mais 5, 6,2. E assim vai. Se você anda 2 quilômetros, você multiplica 1,2 por 2, que dá 2,4, que com 5 dá 7,4. Se você rodou no táxi 3 quilômetros, y é igual a 1,2 vezes 3, que dá 3,6, que com mais 5 dá 8,6. Se você foi um pouquinho mais longe e rodou 4 quilômetros, vai pagar quanto? Y é igual a 1,2 vezes 4, que vai dar 4,8, que com 5 dá 9,8. Agora é só montar o gráfico com atenção para que o eixo horizontal é o eixo X, o vertical é o eixo Y. Lembrando que y ou f de x é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque f de x quer dizer que essa parte, esse resultado varia conforme o valor de x. E o y é essa parte que varia conforme o valor de x. Por exemplo, a pessoa tomou um táxi, na hora que ela tomou um táxi, ela já está devendo R$ 5,00, 0 e 5. Não andou nada, mas já está devendo. Ela andou 1 quilômetro, rodou 1 quilômetro, ela vai pagar 6,2, né? R$ 6,20 e assim por diante. Olha, ela rodou 3 quilômetros, ela vai pagar R$ 8,60. Ela rodou 4 quilômetros, ela vai pagar R$ 9,80. Apesar que esse táxi aqui está sendo camarada, está baratinho, né? Mas essa é a lógica da função. É para que você entenda em quais situações que se aplica esse tipo de estudo matemático, né? Agora, a questão número 2 propõe o seguinte: escreva algumas diferenças entre função constante e função linear. Primeiro, como a gente já disse, na função constante não muda nunca, é constante. Se você tiver, por exemplo, y igual a 5, essa lei de criação, aqui veja que a retinha só passa em cima do 5. Né? Então, ela é constante por isso. Em qualquer parte da função que você pegar, está na altura 5. Agora, a função ela pode ser dada por ax mais b. No caso da função constante, o a dela vale 0, ou seja, não tem x. Essa reta não passa em cima da reta x. Agora, o a dela é 0, por isso, por não ter x. E ela pode passar pela origem ou não. Você pode ter uma função constante passando aqui em cima ou não, né? Já no caso da função linear, tipo y é igual a 5x, nós vamos ter obrigatoriamente que passar pela origem, porque no momento que eu colocar 0 no lugar do x, vai dar 0 e 0. Veja que aqui, se eu usar 1 no lugar do x, 5 vezes 1 é quanto? É 5, então vou ter que
separar, vou ter que colocar o ponto na altura 5. No momento que eu usar 2 no lugar do x, 5 vezes 2, 10. Então aqui eu vou ter o ponto na altura 10 do eixo y. E assim por diante. Se coloquei 1 no lugar do x, 5 vezes 1, 5. A altura do ponto é 5. Se coloquei 2 no lugar do x, 5 vezes 2, 10. O y fica valendo 10, está na altura 10. Essa função aqui é linear. Na função linear, o a é diferente de zero, ou é 5x, ou é 6x, ou é menos 2x, mas nunca ocorre de ser o caso dessa aqui, que o x não existe, que o a é zero, porque o a é a quantidade de x. E o b, nesse caso também, vai ser igual a zero. Por que o b é igual a zero? Porque veja o formato aqui, olha, é ax mais b. Aqui nós temos ax, mas não temos o b, ou seja, o b é zero. Então, outro detalhe, essa função afim passa obrigatoriamente pela origem. Por quê? No momento que eu coloco zero no lugar do x, 5 vezes 0 termina em zero. Por isso que dá 0 e 0, que é a origem da função. Agora vamos à questão número 3, que diz o seguinte: crie um problema para uma função linear. Vamos supor que uma prova de matemática de múltipla escolha, valendo 25 pontos, é composta por 10 questões. Sabendo que o acerto de todas as questões tem o mesmo valor, encontre a lei de criação dessa função e esboce o gráfico cartesiano. Então, se é uma prova de 10 questões e que vale 25 pontos, cada questão vai valer 2,5 pontos, porque 10 vezes 2,5 dá os 25 pontos, que é o valor da prova. Então, qual é a lei de criação dessa situação aqui? Qual a fórmula que a gente poderia criar que daria certo para todos os casos? Para o caso do aluno que acertou uma, para o caso do aluno que acertou duas, para o caso do aluno que não acertou nenhuma. F de x, quer dizer, a nota do aluno é igual a 2,5 vezes x, porque cada questão certa vale 2,5 pontos. E o x expressa que ele pode errar 1, 2, 3, qualquer quantidade, desde que seja de 0 a 10. Nunca mais de 10, porque a prova só tem 10 questões. Agora, fazendo a tabelinha aí, no momento que o x valer 0, quanto que o aluno tira? 2,5 vezes 0, tira 0. No momento que o aluno acerta uma questão, ele já ganha 2,5 pontos. Acerta 2 questões, 5 pontos, 3 questões, 7,5, 4 questões, 10 pontos, 5 questões, 12,5, assim vai até chegar às 10 questões, que quando ele acerta é o chamado total, né? 25 pontos. Agora vamos colocar isso num gráfico. Quando o aluno acertou 0 questão, ele ganhou quanto? Ganhou 0, então pontinho aqui, na altura 0. O aluno acertou uma questão, ganhou 2,5 pontos, na altura 2,5, e assim vai até o aluno acertar a prova inteira, né, que vai ser o seu caso na próxima prova aí, e ganhar o total do bimestre, que é 25 pontos. Então, aqui está o gráfico com a nossa função linear. Eu adoro matemática! Número 4, a última dessa videoaula, a última desse PET volume 2. Quais diferenças você observa entre função linear e função afim? Veja, nós temos aqui basicamente para a função do primeiro grau y igual a x mais b, ou seja, o eixo y que vai ter que ser igual a uma certa quantidade de x mais b. Na função linear, a gente tem o a sempre diferente de 0 e o b igual a 0. Então a gente vai criar uma lei para uma função linear aqui, só para te dar um exemplo. Olha, no momento que o x era 0, o y também foi 0. Por quê? 5 vezes 0 dá 0. No momento que o x era 1, o y é 5. A gente até já viu esse gráfico. No momento que o x é 2, 5 vezes 2, 10. Aqui está a função para você ver. Então, o a é diferente de 0, por quê? Porque são 5x, no caso aqui o a é 5, e o b é igual a 0, por quê? Porque não tem nada além do 5x. E ela passa obrigatoriamente pela origem. Olha que origem. O que é origem? Origem é o ponto de encontro dos dois eixos, do eixo das abscissas, o eixo x, com o eixo das ordenadas, o eixo y. Certinho? Agora vamos para a função afim. Nessa, a gente tem que identificar o seguinte: o a tem que ser diferente de 0 e o b diferente de 0. Tem que ter uma certa quantidade de x mais um número qualquer ou menos um número qualquer. Jogando lá no gráfico,
no momento que o x vale 0, se você coloca 0 aqui para o x, 3 vezes 0 é 0, mais 1 é 1, então o y vale 1. No momento que o x vale 1, quanto que vale o y? 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então o y está na altura 4. No momento que o x vale 2, quanto vale o y? 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então o y está na altura 7. E aqui está a nossa função afim. Veja uma característica dela. O a é diferente de 0, olha, é 3. O b é diferente de 0, olha, é 1. Né? Ainda tem mais outra característica. Ela não passa obrigatoriamente pela origem. Essa, por exemplo, não passou. Então, nesse caso, tem essas duas diferenças, né? A gente pode observar essas duas diferenças aí. Espero que você tenha entendido e espero que você tenha gostado das videoaulas. E eu aguardo para a correção do PET volume 3. Isso lá no mês de agosto, se Deus quiser. A gente já saiu dessa pandemia, mas eu imagino que a gente continua com o PET esse ano inteiro, porque a gente vai voltar de forma mista, ou seja, quem achar que deve voltar presencialmente, volta. Quem achar que não, fica em casa e faz o PET conforme já vem fazendo. Eu gostaria muito que isso tudo passasse o mais rápido possível para a gente voltar para a sala de aula. Mas mesmo assim eu estarei publicando as videoaulas dentro dos temas que a gente for abordando na sala de aula, ok? Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e o aguardo para a próxima. Sucesso aí em seus estudos. Fique com Deus. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.